Boa tarde a todos, senhoras e senhores aqui presentes, lideranças políticas aqui da região, profissionais da imprensa, todos os jornalistas, todo o público presente, os consumidores de energia da Eletrocar. Mais uma vez, boa tarde a todos. Declaro aberta a sessão presencial da audiência pública da Agência Nacional de Energia Elétrica, de número 25/2013. Senhoras e senhores, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, ela tem a satisfação de recebê-los para participarem dessa audiência pública, que tem como objetivo esclarecer e colher contribuições dos consumidores da sociedade local para a revisão tarifária da Eletrocar. Revisão essa referente à aplicação das regras do terceiro ciclo de revisão tarifária. É um objetivo nosso. E o segundo, nós também estamos aqui para receber contribuições a respeito da definição dos correspondentes limites dos indicadores de qualidade do serviço prestado pela Eletrocar, que é a duração de interrupção, o DEC, e a frequência de interrupção, o FEC, no período de 2014 a 2017. Então a agência ela mensura a qualidade do serviço de uma concessionária de distribuição de energia elétrica por meio desses dois indicadores, entre outros. É a duração de interrupção, o DEC, e a frequência de interrupção, o FEC. Então nós vamos apresentar para vocês o que é que a agência propõe para que seja adotado aqui na região para o período de 2014 a 2017. E queremos ouvir a contribuição e a opinião dos consumidores. Bom, a mesa diretora dessa audiência pública, ela é composta por mim, eu sou André Persoli da Nóbrega, diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica. Tenho à minha direita o Wesley Fernando, especialista em regulação da agência, e à minha esquerda o André Freire, que secretaria essa audiência. Informa que também que aqui no estado do Rio Grande do Sul, a ANEEL possui uma conveniada, uma parceira nossa no exercício da atividade da regulação, que trata-se da AGERGS, que é a Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do estado do Rio Grande do Sul. E a AGERGS, como conveniada da ANEEL, delegatária da ANEEL, ela representa uma verdadeira ponte entre o consumidor da região e o órgão federal que é situado em Brasília. Então a AGERGS ela exerce um importante papel porque aproxima a regulação de energia elétrica do consumidor local. A equipe da Agência Nacional de Energia Elétrica presente nessa audiência pública, ela é integrada, além dos membros que citei aqui da mesa, pelo servidor Cláudio Elias Carvalho, que é assessor da Superintendência de Regulação Econômica, está presente aí no plenário, e também pela Letícia, que trata da área de relações institucionais, que está presente no plenário à disposição dos senhores, e pelo assessor de diretoria, o Alex Alves, também aí presente, peço que se identifique. Senhoras e senhores, eu registro a honra, a satisfação de estar nesta tarde de quinta-feira aqui em Carazinho. Carazinho é uma cidade que une em igual medida a história dos homens e mulheres de fibra, que a partir do povoamento da região onde hoje está situada essa Casa de Leis, deram origem a esta pujante cidade. E a modernidade da grande indústria de laticínio e de maquinário, que marcam o elevado desenvolvimento regional da localidade. Mas a população de Carazinho sabe que somente a educação é capaz de fornecer bases sustentáveis para o desenvolvimento. Isso não é só aqui em Carazinho, mas isso é no Brasil como um todo. Mas cito Carazinho porque com suas mais de 40 escolas de ensino fundamental, médio e técnico e suas 2 universidades, Carazinho revela a preocupação de sua sociedade com amplo acesso à educação. E preocupação essa verniz de preocupação com a educação, a gente identifica aqui em Carazinho que ela não é de hoje, já que a ideia de oferecer às crianças menos favorecidas ensino de mesma qualidade que o oferecido aos filhos das classes mais abastadas foi colocada em prática por um filho ilustre dessa terra, por um filho ilustre aqui de Carazinho, que é o saudoso governador e também
colega de profissão, engenheiro Leonel de Moura Brizola, que é aqui da localidade. Além dessa viga mestra, que é a educação, o brasão da cidade, que eu vejo ali no quadro aqui na Câmara de Vereadores, o brasão da cidade traz em sua base, que está lá, a cor azul e a gravura que representa os pilares tradicionais da economia, que é a indústria, a pecuária e a agricultura. E por perpassar por essas três atividades, a energia, a atividade-chave para tudo isso, para que isso tudo se desenvolva, é a energia elétrica. A energia elétrica é fator fundamental para permitir que a cidade se mantenha no rumo do desenvolvimento que sempre capitaneou na região. E nesse sentido, eu reforço a importância do momento que vivemos aqui hoje com a realização dessa sessão presidencial da audiência pública que trata da questão da tarifa e da qualidade do serviço prestado pela Eletrocar. Senhoras e senhores, eu lembro que cada um dos servidores da Agência Nacional de Energia Elétrica que está presente nessa sessão e que participa do processo de cálculo das tarifas da Eletrocar possuem notável capacitação técnica e comprometimento com a transparência e comprometimento com o desejo de bem servir ao país. E todos esses servidores, eles empenham o melhor de seus esforços na defesa do interesse público e, assim, na busca da satisfação do cidadão consumidor de energia elétrica. E, da mesma maneira, cada um dos senhores e das senhoras aqui presentes nesse auditório, todos somos consumidores de energia elétrica, estão dedicando parte importante de seu dia para esse relevante exercício de cidadania, que está aqui discutindo com o órgão federal tema tão importante na vida de cada um de nós. Afirmo ainda que o resultado dessa sessão presencial, que é totalmente aberta à participação da sociedade, do público, todos são bem-vindos aqui, ele será potencializado com a manifestação dos senhores, com a contribuição que cada um dos senhores vão ter a oportunidade de fazer. Registro a importância para a ANEEL da participação do consumidor da Eletrocar nessa audiência, pois assim a agência vai ter subsídios e informações adicionais para aprimorar os atos regulamentares que estão em fase de elaboração. Esses atos são exatamente os que vão trazer a tarifa que vai ser praticada nos próximos 4 anos e que vai estabelecer a qualidade do serviço prestado aqui na região da Eletrocar. Então, senhoras e senhores, concluída essa saudação inicial, eu vou retomar o processo da audiência pública. Nós estamos aqui reunidos nesta tarde de quarta-feira para dar continuidade ao processo de revisão tarifária da Eletrocar. Então, dando início aos trabalhos, eu destaco que as regras que vão ser aplicadas na Eletrocar são as regras do terceiro ciclo de revisão tarifária. Essas regras elas passaram por um amplo processo de discussão e interação com todos os segmentos envolvidos, tanto os consumidores, entidades de classe, todos os envolvidos no processo. Nós fizemos uma audiência pública que durou de 10 de setembro de 2010 a 10 de janeiro de 2011, numa primeira etapa, e uma segunda etapa de 27 de abril a 3 de junho de 2011. Durante todo o período nós discutimos as regras da revisão tarifária. E essas regras, depois de ampla discussão, elas foram aprovadas pelo colegiado de diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica no dia 8 de novembro de 2011. E essas regras vão ser aplicadas nas 63 concessionárias de distribuição de energia elétrica do país. E hoje estamos aqui fazendo esse exercício na concessionária Eletrocar. E a revisão periódica, a revisão que nós estamos realizando hoje, não estamos realizando por uma vontade da agência ou por uma vontade da Eletrocar. Essa revisão ela está consignada em lei e no contrato de concessão, contrato esse que é o que baliza os direitos e as obrigações da Eletrocar para com a União. A Eletrocar assinou esse contrato de concessão com a União e nesse contrato
está estabelecido que é necessário que a União, a cada 4 anos, avalie o equilíbrio econômico da concessionária com a definição de 2 parâmetros. Primeiro, a definição dos custos eficientes para prestar o serviço. Ou seja, nós vamos avaliar os custos operacionais da Eletrocar e vamos estabelecer os custos eficientes. Nós não vamos aceitar qualquer custo. Tem que ser um custo para que ela exerça o serviço com eficiência, tem que dar um sinal de melhoria. E também nós estamos avaliando os investimentos realizados pela empresa. E também não é qualquer investimento, são os investimentos considerados prudentes. Logo, estamos realizando essa audiência pública para apresentar à população de Carazinho e aos consumidores da Eletrocar 2 pontos. Primeiro, o resultado preliminar dos cálculos, processado pelos técnicos da Agência Nacional de Energia Elétrica, e aqui eu tenho o Wesley que vai fazer essa apresentação. E o segundo ponto, para coletar justamente a contribuição dos senhores e também dos expositores, que será a própria Eletrocar e o Conselho de Consumidores da Eletrocar. Então, todas as apresentações que forem feitas aqui, tanto pela Eletrocar, como pelo Conselho de Consumidores, como pelos dos consumidores individualmente, todas elas vão ser apreciadas pela agência e todas elas vão ser objeto de análise e vai ter individualmente uma resposta por parte da ANEEL. E o processo de revisão da Eletrocar ele não está iniciando hoje aqui com essa audiência, ele já teve um início bem antes. Iniciou-se em 31 de janeiro de 2013, com a apresentação pela Eletrocar das informações requeridas pela ANEEL. Nós estamos hoje aqui praticamente no estágio intermediário do processo de revisão da Eletrocar. Esse processo compreende algumas etapas. Primeiro, a empresa apresenta as informações para a ANEEL, que aconteceu em 31 de janeiro. Na sequência, a ANEEL processou essas informações e elaborou uma primeira minuta de tarifa. E isso aconteceu em 5 de março. Esse primeiro trabalho que a ANEEL fez de processamento de cálculos foi apresentado em 5 de março, tanto para a Eletrocar como para o Conselho de Consumidores da Eletrocar. 5 de março e em 14 de março a Eletrocar fez sua manifestação a essa primeira proposta de tarifa. Diante da manifestação da Eletrocar, a agência novamente fez sua análise e encaminhou o documento que estamos chamando de documento final, que é o que hoje estamos aqui apresentando para todos para os aqui presentes, para a audiência pública. Então, essas notas técnicas elas foram encaminhadas para a audiência pública, que iniciou no dia 28 de março e se encerra agora no dia 3 de maio. Essa audiência pública é documental e hoje nós estamos realizando a sessão presencial dessa audiência pública. Senhoras e senhores, essa sessão presencial, ela possui um rito. Então, vou combinar aqui com vocês qual que vai ser o rito aqui da audiência. Vamos abrir um espaço de 20 minutos para a Eletrocar. Nós vamos abrir um espaço de 20 minutos para a ANEEL. A ANEEL, a equipe técnica da ANEEL, vai fazer a apresentação dos itens da tarifa e da qualidade do serviço. Na sequência, nós vamos abrir um espaço de 20 minutos para a Eletrocar. A distribuidora vai fazer todas as suas ponderações sobre o processo tarifário. Fim da apresentação da Eletrocar, nós vamos abrir um espaço também de 20 minutos para o Conselho de Consumidores da Eletrocar se manifestar. Acabada essa fase de apresentações, nós vamos abrir a palavra ao público que tem a oportunidade de se inscrever ali na entrada do plenário, pode fazer inscrição, e cada um dos inscritos vai ter a oportunidade de vir aqui ao público, se manifestar e fazer suas colocações. Então, está combinado, esse vai ser o rito aqui da audiência. Vou chamar agora o especialista da ANEEL, o Wesley Fernando, para que faça a apresentação do cálculo da tarifa e também a questão da qualidade do serviço, da proposta que temos para 2014 a 2017. Então, o Wesley vai fazer a apresentação para os senhores.
Boa tarde a todos. Eu vou apresentar aqui, como o Dr. Pepitone já mencionou, dois assuntos. O primeiro é a revisão tarifária e, em seguida, os indicadores de qualidade. Bom, a tarifa de energia ela é cobrada dos consumidores para formar uma receita. E essa receita tem que ser o suficiente para cobrir diversos custos que tem para se manter uma empresa de distribuição de energia elétrica. A ANEEL, ela define as tarifas e ela se utiliza de alguns mecanismos para se alterar as tarifas. Então, nós temos o reajuste tarifário, é um desses mecanismos, a revisão tarifária extraordinária, que foi o mecanismo que o governo aplicou agora no início do ano, em janeiro, para reduzir as tarifas no Brasil, que só ocorre em momentos extraordinários, tá? E a revisão tarifária, que é o assunto foco aqui da audiência pública. A revisão tarifária ela ocorre aproximadamente a cada 4 anos. Então, no intervalo entre as revisões, se ocorre os reajustes tarifários. Então, como é composta a tarifa? A ANEEL ela é responsável em definir as tarifas. Mas qual que ela utiliza, que ela se fundamenta para se calcular a tarifa? Bom, a tarifa cobrada dos consumidores tem que formar uma receita e essa receita tem que cobrir diversos custos. Mas quais são esses custos? São custos da geração de energia, da transmissão de energia, da distribuição e, por fim, aqui, encargos setoriais, que, como no vídeo institucional falou, que são encargos criados por lei. Tá? O foco da revisão em si, ela está focada na distribuição, nos custos da distribuição. Os custos de geração e transmissão são custos que a empresa não tem muito gerenciamento. Ela tem esse custo e ela não consegue gerenciar. O negócio da empresa mesmo é a distribuição, que é onde a empresa tem gestão em cima e é o assunto que é foco da revisão tarifária. Esses custos aqui, no vídeo institucional, ficou bastante claro de como que eles são compostos, tá? Então, vou só colocar uma lupa. Bom, vou colocar uma lupa nesses custos. Então, quais são esses custos? Então a gente cobra tarifa, forma uma receita. Essa receita é dividida em duas partes, uma parcela A e uma parcela B. A parcela A, como eu já comentei, são encargos setoriais. Lá no vídeo ele falava que para um time de futebol tem 11, né, mas agora foram reduzidos esses encargos, eu vou falar mais à frente. Em seguida, um outro componente da parcela A é a geração de energia, tem que se gerar energia para os consumidores. Transmitir essa energia, né, que essa energia, se não gera energia, às vezes, próximo aos centros que consomem essa energia. E, por fim, a parcela B, a parcela de distribuição. O que define parcela A e parcela B? A parcela A são custos que a empresa não tem muita gestão em cima. Ela tem esse custo e não consegue gerenciar ela. Já a parcela B não, ela tem total gestão em cima desses custos. Bom, a parcela A. Eu falei que a parcela são encargos setoriais. A compra da energia, a geração da energia e a transmissão. Quais são os encargos? Os encargos que estão hoje dentro da tarifa, muitos deles, como o Dr. Pepitone já comentou, eles não acompanham mais a tarifa, agora são cobertos via CDE. Então, o que tem na tarifa hoje, que está sendo proposta para a revisão da Eletrocar, é a CDE, Conta de Desenvolvimento Energético, o PROINFA, Programa de Incentivo a Fontes Alternativas, a taxa de fiscalização do setor de energia elétrica e o P&D, que é Pesquisa e Desenvolvimento. A parcela B, que são os custos que a empresa realmente tem gestão em cima, refere-se à operação e manutenção, as equipes de campo da empresa, a parte administrativa, os funcionários. Também tem uma parcela que é a remuneração de investimentos, que são os investimentos que a empresa faz para melhorar o serviço, para expandir o sistema de distribuição. Tem uma parte de depreciação, que é substituição dos ativos que já estão depreciados, que estão
uma parcela para que ela possa repor os ativos que já estão, os equipamentos, os ativos que estão depreciados, que precisam ser trocados. E, por fim, o imposto de renda e a contribuição social. Bom, o que a revisão faz? A revisão, a gente verifica a receita, que é pegar a tarifa cobrada pelos consumidores, compõe uma receita para a empresa. Essa receita a gente tem que verificar na revisão se ela está adequada ou não, se ela é suficiente ou não. Então, se verifica se a receita está suficiente ou não para si, estabelecer o equilíbrio. Se estiver abaixo, tem que aumentar, se estiver muito alto, tem que abaixar. Então, no caso que da Eletrocar está sendo proposto, a receita verificada, ela está com um custo maior. Então, a revisão hoje tem que elevar essa receita para que os custos que a empresa tem hoje sejam cobertos. Então, aqui a gente tem uma elevação da receita. Bom, como está a receita hoje? Ela está dividida hoje. Percentualmente, todos os custos que a gente já comentou, o custo da distribuição da parcela B, ela representa 26,5%. O custo da energia da geração, 39%. Os tributos, 28,2%. Os encargos setoriais, 3,1%. E os custos de transmissão, 3,2%. Os pontos que a gente está discutindo, os principais pontos da revisão, eles são dessa fatia aqui em azul. O efeito da proposta, essa proposta que está em audiência, né, que está propondo, tem essa distribuição aqui aqui não dá para ver, esse primeiro aqui é o impacto é o efeito da geração, tá? Dos encargos setoriais, desculpa, aqui está um relógio em cima. Na transmissão tem um negativo de 0,89, está caindo o custo da transmissão. A geração está tendo uma elevação de 4,99. A distribuição tem uma queda de menos 2,63. Alguns financeiros e a realocação de subsídios tem 2,59. O que resulta num efeito médio para o consumidor de 4,3%. Os três primeiros ali representam a parcela A, a distribuição parcela B, e por fim que tem um efeito ao consumidor. Bom, abrindo um pouquinho mais esse percentual de 4,6, porque ela é um efeito médio. Agora, fazendo de uma forma mais específica. Então, no grupo A, grupo de alta tensão, são consumidores atendidos com tensão acima de 2,3 kV, vai ter um efeito médio aqui, está sendo proposto de 10,56% de aumento. Já para o grupo B, o grupo de baixa tensão, onde engloba o residencial e o residencial baixa renda, o rural, demais classes e iluminação pública, aqui nós temos os efeitos. O médio do grupo B é 1,61. Especificamente no grupo B, residencial, menos 7,72%, no rural, 4,43%, nos demais classes, 4,42%, e na iluminação pública, 4,51%. A ANEEL tem uma metodologia que é regulamentada através do PRORET, que são os procedimentos de regulação tarifária. A aplicação dessa metodologia, a gente tem, se aplica isso para se levantar os custos, se fazer o cálculo tarifário e se chega nesses resultados aqui. Tá? De acordo com cada subgrupo, você tem um efeito diferente, o efeito não é igual para todos os subgrupos. Então a gente observa que, por exemplo, que o residencial aqui vai ter uma redução tarifária. As demais classes vai ter uma elevação. Aqui a revisão não é o mesmo para todos, o efeito, né? Isso é específico para cada caso de consumo. Bom, aqui é um gráfico que mostra a evolução da tarifa residencial. Então, temos aqui de 2009 a 2013. Então, de 2009 a 2012, a gente observa uma elevação aqui no preço da tarifa. Isso aqui é 0,36 aqui no caso de 2009, reais por quilowatt-hora. Tá? Essa RTE que correu agora em janeiro, com a redução das tarifas,
ela caiu a tarifa de 0,4 para 0,332 centavos por quilowatt-hora. E essa revisão, que está sendo discutida nessa audiência aqui, está propondo a redução para o residencial, uma tarifa de 0,329, mais baixo do que ainda proposto em janeiro pela RTE. Tá? A RTE foi a revisão extraordinária das tarifas, que abaixou todas as tarifas do Brasil. Bom, quem quiser saber mais informações, por favor, a gente disponibiliza lá, consulte a página da ANEEL, tá? Lá na página inicial tem acesso à informação e publicações, lá vai ter uma cartilha, acesso a uma cartilha, que fala sobre a conta de energia elétrica, por dentro da conta de energia elétrica. Lá vocês vão encontrar informações mais detalhadas e também de uma forma bastante didática sobre como é composta a conta de energia elétrica. Bom, eu falei da proposta da revisão tarifária, agora eu vou falar sobre a qualidade da energia elétrica. A qualidade, o que é qualidade na percepção do consumidor? O consumidor quer uma energia que nunca desliga, que nunca falte luz. Mas a gente sabe que isso não é possível. Às vezes ocorrem desligamentos, porque precisa desligar a rede para fazer manutenção, ou até mesmo por acidentes, eventos climáticos e outras causas. E então, quando ocorre um desligamento, o consumidor quer o quê? Quer que tenha a menor duração possível. E também que seja pouco frequente. Não aconteça isso sempre. A ANEEL, ela se usa de dois indicadores. Um para medir a duração da interrupção e outro para medir a frequência que as interrupções ocorrem. A duração, ela é medida através do indicador DEC. É um indicador coletivo. É um indicador que, no caso aqui da Eletrocar, a Eletrocar é dividida em duas regiões, a gente chama de conjuntos, tá? Em dois conjuntos. Então, se define o DEC de cada conjunto e depois faz uma média e se define um DEC geral para a empresa. Então, por isso que eu chamo de coletivo, porque nessas duas, um para cada região. O FEC, ele mede a frequência, o DEC a duração e o FEC a frequência das interrupções. O DEC, ela tem como dado de horas, quantas horas ficaram interrompidas. E o FEC é a frequência, número de interrupções. Então, os indicadores são médios, mas indicados para medir a qualidade dessas sub-regiões, desses conjuntos. O consumidor, na conta de energia do consumidor, na verdade, aparece o DIC, o FIC e o DEMIC. O que são isso? O DIC é a duração, só que agora é individual para cada consumidor, tá? Não é mais por região. E o FIC é a frequência. São os dois, são similares, igual o DEC-FEC, só que é coletivo ou tem individual. E o DEMIC é a duração máxima de uma interrupção. Se ocorrer duas interrupções, uma de 1 hora e uma outra interrupção de meia hora, a maior duração é de 1 hora, é o que vale para medir o DEMIC. Tá? É um outro indicador também que a ANEEL tem para medir a qualidade do serviço da distribuidora. Os indicadores individuais, eles são definidos a partir do DEC-FEC. Então a ANEEL define os limites de DEC-FEC, o limite máximo que pode durar as interrupções, e o número de interrupções que pode ocorrer, num horizonte de 1 ano. Então, definido isso, o DIC, FIC e DEMIC, eles são definidos através do DEC-FEC. Tá? Na primeira etapa, o DEC-FEC e depois o DIC, FIC e DEMIC. Eles são calculados de forma natural. Então, a ANEEL define um limite de duração e um limite de número de interrupções. Se a empresa ela ultrapassar esse limite, ela é obrigada a compensar o consumidor por isso. Essa compensação ela é feita diretamente na conta, reduzindo o valor da conta de energia. Bom, com relação ao DEC, o que está sendo proposto aqui na revisão? Então, já tem um histórico que vai de 2006 a 2012, onde a barra azul é o realizado pela empresa e a linha aqui representa o limite. Então, a empresa que tem
há alguns anos aqui, exceto 2010, ela está praticando, ela está realizando um DEC acima do que a ANEEL, do que o valor limite da ANEEL. Em 2013 nós não temos o valor realizado, porque o ano é corrente, a gente está no ano corrente ainda. E por fim, para os próximos 4 anos, está se propondo esses limites aqui, de 14,02 horas até 11,55 horas para o DEC. Essa é a proposta da ANEEL, que está sendo discutida na audiência. Para o FEC, para a frequência de interrupções, nós temos aqui o gráfico, também vai de 2006 a 2012. As barras representam o realizado pela Eletrocar e a linha vermelha que representa os limites. Em 2011 e 2012 aqui a Eletrocar extrapolou o valor limite. Em 2013 a gente não tem ainda. E o que está sendo proposto é exatamente os limites para 2014 a 2017, que vai de 12,55 a 8,93. Tá? A metodologia de definição do DEC-FEC, ela também consta numa metodologia da ANEEL que a gente chama de procedimentos de distribuição, o PRODIST. A aplicação da metodologia que está no PRODIST, a gente chega nesses valores que estão sendo propostos para a audiência. Bom, fazendo uma comparação agora com o Brasil, como está o DEC-FEC do Brasil? Isso aqui é nível Brasil. Então, nós temos de 2006 a 2012, as barras é o realizado no Brasil, uma média do Brasil, e o vermelho é uma média dos valores limites para todas as empresas do Brasil. Então, a gente observa que de 2009 a 2012, o valor praticado no Brasil está mais elevado do que o ANEEL estabeleceu como limite. Isso para o DEC, para as horas de interrupção. No caso aqui, só um comparativo da Eletrocar. A Eletrocar em 2012 ela tem um limite de 15,07. Está bem próximo aqui ao limite Brasil. No FEC, nós temos aqui em azul o realizado Brasil e a linha vermelha são os limites estabelecidos pela ANEEL. Aqui nós vemos um cenário um pouco mais favorável, né? Em onde o Brasil, em média, está abaixo dos limites da ANEEL. Um comparativo aqui com a Eletrocar. Em 2012, a Eletrocar tinha 15,48 interrupções. Está um pouco até acima da média Brasil. Tá? Esse é o valor limite, tá? Bom, falando um pouco do ranking, a ANEEL tem um ranking de qualidade, tá? Um ranking de continuidade do serviço. Tá? Aqui esse ranking só considera empresas que têm mercado menor ou igual a 1 terawatt-hora por ano, tá? Então, a gente vê aqui, em 2012, a Eletrocar está numa posição aqui de 23º aqui no ranking, tá? Em 2011, a Eletrocar estava em 28º, de 2011 para 2012, teve aí subiu algumas posições, tá? Agora está em 23º. Com relação às compensações, essas compensações são os valores, como a empresa está extrapolando os valores estabelecidos pela ANEEL, então ela está pagando compensação para o consumidor, via tarifa, via conta de energia, desculpa. Então aqui nós temos, em 2010, tiveram 25.536 compensações, totalizando um valor de 64 mil aproximadamente. Em 2011, esse valor aqui quase que triplicou, 75.920, que resultou em 308 mil aqui. Em 2012, caiu um pouquinho, 44.895 compensações. Isso aqui são o número de consumidores compensados, tá? E esse aqui é o total, que totalizou em 183 mil reais. Bom, o que eu tinha para apresentar era isso. Muito obrigado. Agradeço a apresentação do Wesley. E registro, senhoras e senhores, a presença aqui na nossa audiência pública, que abrilhanta esse evento, do vereador
Fernando Santana de Moraes, aqui de Carazinho, e também do vereador Eduardo Assis. Agradeço a presença dos senhores, os senhores abrilhantam aqui nossa audiência pública. Bom, seguindo o nosso rito, passo a palavra agora ao presidente da Eletrocar, o senhor Elvio Balsemão Esteves, para proferir a segunda apresentação. O senhor tem 20 minutos. Antes de mais nada, queria agradecer, em nome da Eletrocar, ao diretor André Pipitone pela excelente explanação, a saudação que fez no início, ao senhor André secretário e ao Wesley, também da ANEEL. Queria agradecer a presença dos funcionários da empresa, a imprensa, a televisiva, a escrita, ao público em geral, aos consumidores. Então como foi me apresento, eu sou Elvio, sou presidente da Eletrocar, sou vice-prefeito da cidade também. Então, vamos dar início então à apresentação. Bom, um pouquinho só da história. A Eletrocar, Centrais de Carazinho, Sociedade Anônima, Eletrocar, foi constituída em 7 de fevereiro de 1964 pela Lei Municipal 1664, na forma de sociedade de economia mista, sucedendo à autarquia municipal Serviços Carazinhenses de Energia Elétrica e Industrial. A Centrais Elétrica Carazinho S.A. Eletrocar é uma sociedade de economia mista com capital majoritário da Prefeitura Municipal de Carazinho, que detém 95,56% do capital social. Perfil da empresa. 4.000 kW de capacidade de geração, atende a 7 municípios, 7 escritórios, 34.273 consumidores cativos, produz 10.000,2 kWh de energia gerada, vendida 162,9 energia por hora, 65 MVA de capacidade, 31,55 de quilômetros de transmissão e tem 159 funcionários. As cidades ao qual pertence a área de concessão: Chapada, Almirante Tamandaré, Coqueiros, Santo Antônio do Planalto, Colorado, Silva e Carazinho. A Eletrocar possui uma geração própria de 2 pequenas centrais hidrelétricas, PCH, produzindo em torno de 10% do total de energia distribuída na área de concessão. A PCH Colorado, construída em 1955, com capacidade de geração de 958 kV, gerador de 1.400 kVA, localizado no rio Puitã, na divisa dos municípios de Itapera e Selva, com uma área alagada de 60 hectares. PCH Mata Cobra, construída em 1962, com capacidade de geração de 2.340 kV, gerador de 3.750 kVA, localizado no rio da Várzea, na localidade de Mata Cobra, divisa dos municípios de Almirante Tamandaré do Sul e Chapada, com uma área alagada de 68 hectares. Aqui algumas fotos da PCH de Mata Cobra, casa de máquinas, vertedouro do Mata Cobra, aqui uma vista aérea, sistema de transmissão. Aqui nós temos uma escada para o peixe, PCH de Colorado, casa de máquinas de Colorado. Um aspecto técnico de transmissão. Então, o sistema de transmissão de energia elétrica é composto por 2 linhas próprias e de terceiros. A linha de terceiros é a linha de transmissão, subestação Santa Marta de Passo Fundo, até as subestações de Carazinho
em 69 kV, de propriedade da CE, através da qual é feito o suprimento de energia elétrica. Linha de transmissão, subestação Mata Cobra, até a subestação Carazinho 1, em 69 kV, com 30,3 km de extensão. E a linha de transmissão de derivação para a subestação Carazinho 2, em 69 kV, com 1,25 km de extensão. Também utilizada para suprimento de energia elétrica. Linha de Mata Cobra Carazinho. Linha de Santa Marta Carazinho CE. Aspectos técnicos. A distribuição da energia elétrica é feita através de 3 subestações e uma complexa rede de distribuição. A subestação Carazinho 1, de 40 MVA, com 7 alimentadores de 13,8 kV e um transformador de 30 MVA, localizado na Avenida Pátria, número 1351, em Carazinho. A subestação Carazinho 2, de 12,5 MVA, com 2 alimentadores de 13,8 kV, um transformador de 10 a 12,5 MVA, localizado no Distrito Industrial de Carazinho. A subestação Mata Cobra, de 10 a 12,5 MVA, com 3 alimentadores de 13,8 kV e um transformador de 10 a 12,5 MVA. Outras fotos da subestação de Carazinho. Essa é aqui na sede Eletrocar. Reforma em 2011. Essa do distrito. É a 2 também. Ficou um pouquinho ruim o slide. No final de 2012, a rede de distribuição de energia era composta de 2.262 quilômetros de redes urbanas e rurais, com 30.827 postes e 2.166 transformadores. O sistema elétrico, né? Aqui Mata Cobra, aqui atrás está de Colorado, que chega na subestação de Carazinho. A mesma maneira de Carazinho, que distribui para os outros municípios que faz parte da concessão. A rede de distribuição. Existe uma inspeção termográfica que mede a capacidade de calor, né? Quanto mais quente for, maior a intensidade. Uma vista panorâmica da cidade, da luz. Aspectos comerciais e de mercado. Carazinho, então, número de consumidores por município em dezembro de 2012. Carazinho corresponde a 24.895, 72,64% dos consumidores. Aí nós temos Chapada, Colorado, Selva, Coqueiro e Santo Antônio do Planalto, respectivamente. Os aspectos comerciais e de mercado. Número de consumidores por classe de consumo. Residencial, 76,8%. Industrial, 209%. Comercial, aqui é 0,61%. Né? Comercial, 10,47%. Rural, 11,6%, e os outros que dá 1,08%. Aqui, da maneira que foi colocado, em 2008 tínhamos residencial 43 mil, passamos para 51 mil, houve um aumento de 18%. Rural de 17, passou para 18, 11%. Industrial de 45, baixou para 35%, principalmente por causa da Parmalat, que era Parmalat, que agora é Nestlé. Comercial de 32 foi para 39, houve um aumento, e demais classes de 16 para 17%.
Fornecimento de energia elétrica no município, 77% para Carazinho, Chapada, Colorado, Selva, Coqueiro e São Antônio do Planalto, respectivamente 10%, 2%, 3,1%, 2,6%, 1,9% e 2,7%. Os índices anuais, o DEC, como já foi explicado antes, que é muito importante, em 2011 foi 21,54%, em 2012 foi 15,63%. E o FEC, em 2011, 17,13% e 2012, 16,16%. Bom, como você sabe, a Eletrocar está investindo exatamente na linha de transmissão para que a gente possa, um dos motivos também é melhorar o DEC e o FEC. A Eletrocar está investindo pesado na ampliação de seu sistema elétrico com a construção da linha de transmissão de 69 kV Tapera 2 Carazinho em circuito duplo com 46,3 km de extensão e as entradas de linha na subestação de Carazinho 1. A obra da LT, da linha de transmissão, está com 55% das bases concretadas, 30% das estruturas montadas e 1.200 metros de condutores lançados e regulados, com previsão de conclusão para 30/7/2013. As entradas de linha da subestação de Carazinho 1 estão 80% concluídas e previsão de conclusão para 30 de maio de 2013. Os investimentos. Esses investimentos somados representam um custo incremental de R$ 25.409.446,09, que representa 135,31% da base da remuneração regulatória preliminar, apresentada no laudo de avaliação, que é de R$ 18.777.535,68. Então, é fundamental para a empresa que a ANEEL reconheça esses investimentos como custo incremental na base de remuneração regulatória, a fim de que os mesmos possam ser remunerados pela tarifa, para que a empresa possa cumprir com as obrigações de financiamento contratados para a obra. Aqui umas imagens da linha, né? Tapera 2, Carazinho. Essa é a nossa subestação de entrada. Essas são as obras, a entrada da linha aqui em Carazinho. E aplicação da receita, ou seja, compra da tarifa, né? 39,72% que é a compra de energia. O ICMS, 21,73%. 5% são demais impostos. Custeio, 27%. Encargos setoriais, 39%. E transmissão, 3,26%. A nossa sede administrativa. E muito obrigado por terem escutado. Agradeço a apresentação promovida pelo senhor Elvio Balsemão Esteves, presidente da Eletrocar e vice-prefeito do município de Carazinho. Então, seguindo o nosso rito, chamo agora o conselheiro Ayrton Link da Cruz para realizar a apresentação falando pelo Conselho de Consumidores da Eletrocar. Eu quero cumprimentar o diretor André Pepitone, em nome dele,
cumprimentar os demais representantes da ANEEL aqui presentes nesta audiência. Quero cumprimentar também o presidente da Eletrocar, cumprimentar os vereadores aqui presentes, senhoras e senhores. O Conselho de Consumidores da Eletrocar, ele entende as melhorias, ele entende a qualidade, e nós entendemos que a Eletrocar está neste caminho, está buscando cada vez mais uma qualidade melhor da energia para seus consumidores. Nós representamos toda a classe de consumidor, a indústria, comércio, consumidor residencial, os públicos, faz parte o PROCON. Então nós nos reunimos muitas vezes e a gente analisa aquilo que realmente está chegando de energia lá na casa de cada um, lá na indústria, lá no comércio. E nós entendemos que a Eletrocar está cada vez mais buscando e fazendo a sua parte, levando essa qualidade. Qualidade que nós prezamos por isso e soubemos que também tem um custo. Não entendemos se esse custo, se esse aumento de 10% é o necessário. O consumidor talvez ache bastante, mas nós sempre estamos atentos ao trabalho que é feito pela Eletrocar. Mas um dos assuntos que preocupa o Conselho de Consumidores, o consumidor final, e que talvez por na nossa atividade nós não sermos ligados diretamente a custos, a como calcular a energia elétrica, nós somos usuários, mas eu não ouvi nenhum assunto, ninguém falar, e é um assunto que nos incomoda muito como consumidor, que é um passivo financeiro, ou seja, a bolha financeira. É um assunto que não sei se vai ser passado alguma porcentagem desse valor, nesta porcentagem que vai ser aumentada a energia, mas nós, como conselheiro que participamos de congresso, reuniões de conselhos, tentamos muitas vezes colocar a situação do que pensa os consumidores da região da Eletrocar e muitas vezes não conseguimos. Então hoje, nesta audiência, eu vou fazer um relato do que nós pensamos, do que já aconteceu, do que já encaminhamos à ANEEL referente à bolha tarifária que incomoda os consumidores aqui da nossa região. Citando a resolução homologatória de número 1304, de 26 de junho de 2012, que fixou o valor a ser repassados à RGE pela Eletrocar, referente à parcela correspondente ao efeito financeiro de que trata o artigo 5º da Resolução Normativa de número 243, de 19 de dezembro de 2006. O Conselho de Consumidores da Eletrocar, em 16 de agosto de 2012, enviou manifestação para o diretor-geral da ANEEL referente a este assunto, que foi apreciado pelo colegiado em outubro, mas que não obteve êxito, a qual o Conselho vem nesta oportunidade manifestar-se novamente, não concordando com a inclusão deste passivo aos consumidores atendido pela Eletrocar. O Conselho de Consumidores da Eletrocar manifestou-se junto à audiência pública relativa à revisão tarifária que ocorreu no ano de 2009, discordando da cobrança de uma bolha financeira de mais de 12 milhões na época,
a ser resgatada em 3 parcelas anuais de mais de 4 milhões a partir da revisão tarifária periódica de 2009, que na prática resultaria no estabelecimento de uma dívida dos consumidores da Eletrocar não contraída por estes. Na nota técnica de número 210/2009 da ANEEL, avaliou o tema e considerou que a bolha financeira traria efeitos desproporcionais para os afetados, sendo pouco significativo para os primeiros, consumidores da RGE, e demasiadamente elevados para os segundos, consumidores da Eletrocar. Assim, decidiu-se suspender a sua aplicação para uma reavaliação da razoabilidade econômica, da retroatividade da resolução normativa 243/2006, devendo o assunto ser revisado e submetido à deliberação da diretoria após conclusão das análises técnicas da ANEEL. O Conselho de Consumidores da Eletrocar nunca foi notificado ou chamado para tratar desse assunto após a publicação da nota técnica 210. Foi informado pela diretoria da Eletrocar que em 26 de junho de 2012, por ocasião na reunião da Eletrocar com a ANEEL, onde a mesma foi informada pela ANEEL que o passivo financeiro gerado em 2006 foi novamente posto à consideração no reajuste tarifário de 2012 e que passou a vigorar a partir de 29 de junho. Fixou-se na oportunidade uma parcela referente ao efeito financeiro provocado pela equivocada interpretação da norma 206/2005, estabelecendo o montante de R$ 1.742.168,93, atualizados pelo IGPM, inclusos PIS/PASEP, e com fins que deverá ser repassado à RGE pela Eletrocar em 12 parcelas mensais iguais, a partir do mês subsequente ao do reajuste, julho de 2012. Referente à parcela do efeito financeiro, e que nos processos tarifários subsequentes deverá ser analisado a capacidade de repasse do restante, 15.679.520,41. O Conselho de Consumidores da Eletrocar entende que os valores recebidos ou que se deixou de pagar por conta de erros da agência reguladora, por interpretação errônea da ANEEL quando a determinado dispositivo legal ou de desacerto na interpretação ou má aplicação, não podem causar prejuízos futuros aos consumidores, que na época não sabiam que havia ocorrido o erro na interpretação da aplicação das tarifas. Como exemplo, podemos citar uma indústria instalada no ano de 2010 na área de distribuição da Eletrocar, que não obteve benefício do erro administrativo, passar a pagar a partir de 2012 um reajuste em suas tarifas, na ordem de 3,68%, somente do ano passado para cá. Mas este efeito pode ser sentido para todos os consumidores, em qualquer uma das classes de consumo. A tarifa é o valor pago pela prestação de um serviço. Sempre ouvimos a ANEEL pregar a modicidade tarifária, estabelecendo um equilíbrio que garanta a compatibilidade entre o lucro e os de investidores e a modicidade tarifária. Isso não ocorreu quando a ANEEL editou resolução determinando a mudança da cobrança da tarifa. Tal fato gerou vultoso passivo aos consumidores,
determinando o verdadeiro desvio de finalidade, pois a agência utilizou de um instrumento legal previsto para regular o setor de energia, desvirtuando em cobrança de valores pretéritos que entende serem devidos. Percebe-se que a ANEEL, aproveitando-se da edição da Resolução Homologatória 1304/2012, exigiu um valor que a agência mesmo percebeu que foi por erro de enquadramento tarifário, acontecendo há mais de 5 anos, e mesmo assim o fez. Isto pode surtir efeitos, pois a simples leitura do Código de Defesa do Consumidor assim o diz. O mais interessante é que no mês de março o TCU confirma a decisão de que não pode determinar a devolução de 7 bilhões a consumidores por um erro de interpretação, como diz a ANEEL, falha de metodologia de cálculo, mas para cobrar pode-se valer das regras estabelecidas por ela mesma. Agência reguladora, ou seja, regra vale para cobrar, mas não para devolver. Em razão do exposto, e tendo como objetivo evitar que haja um prejuízo de forma irreversível para os consumidores de Eletrocar, solicitamos providências de Vossa Senhoria no sentido de corrigir a medida revogando os procedimentos adotados pela Resolução Homologatória número 1304, de 26 de junho de 2012, de forma que a bolha financeira seja eliminada por ser esta a maneira de restaurar o equilíbrio do contrato de adesão da concessionária com seus consumidores, restabelecendo a justiça tarifária. Para tanto, solicitamos à ANEEL que anule todos os atos praticados que resultem na cobrança indevida do chamado passivo financeiro, recalcule a tabela tarifária aplicada, reconhecendo a ausência de justificativa jurídica na aplicação do valor total de mais de 17 milhões, que acrescidos aos tributos chegam a mais de 26 milhões, que reconheça a ocorrência da prescrição administrativa para, em qualquer dos casos, determinar a improcedência no pagamento do montante referido, e utilize a resolução que será editada após a revisão tarifária, contemplando a exclusão do percentual de 3,5% dos itens financeiros correspondente à participação do valor de R$ 1.142.168,93 ocorridos no reajuste do ano de 2012, e que os valores já cobrados sejam imediatamente ressarcidos aos consumidores. Obrigado pela atenção. Agradeço as considerações feitas pelo senhor Ayrton Cruz, representando o Conselho dos Consumidores. E feitas aqui as 3 apresentações previstas, a da ANEEL, a da empresa e a do Conselho dos Consumidores, passamos agora a ouvir e a registrar as sugestões e propostas dos expositores inscritos. Então, mais uma vez, nós temos a lista de inscrição na entrada aqui desse plenário, e quem quiser falar, por favor, faça a inscrição. Eu tenho, nesse momento, apenas 3 inscritos. Então, de imediato, eu chamo para fazer o uso da palavra aqui da tribuna o senhor Fernando Biazos. Boa tarde a todos. Boa tarde, senhor André, diretor da ANEEL. Boa tarde, caros vereadores, autoridades, presidentes de classe,
concessionários da Eletrocar e público em geral. Eu venho aqui falar em nome da Associação Comercial Industrial de Carazinho, uma entidade que representa, então, os interesses do comércio local, da indústria local, com uma preocupação bastante grande, que realmente vem ao encontro do que o presidente do Conselho dos Consumidores comentou. Nos causa muita preocupação e muito desconforto quando a gente tem que assumir uma conta do qual a gente entende que não é responsável pelo pagamento. Como foi falado anteriormente, eu não vou me deter a ler, mas a própria ANEEL, em 2009, relatou que os efeitos são desproporcionais. E aí cabe colocar que de 2006 para cá, Carazinho recebeu inúmeros incentivos, inúmeras empresas se instalaram aqui, e empresas essas que hoje, quando a gente fala em competitividade internacional, ou quando a gente fala em custo Brasil, o valor da energia elétrica é impactante. Então, a gente pede que seja realmente reconsiderado esse valor a ser nos colocado na conta, valor que a gente já está pagando aí 10%. E então, venho aqui justamente para externar e deixar bem claro que essa conta aí nos causa muito desconforto realmente, se tiver que ser paga. Então, se tiver alguma forma aí de fazer, já foi prorrogada, então que essa conta, em vez de ficar se prorrogando essa conta, se dê um jeito realmente de não ter mais essa conta para a gente pagar. Era isso que a gente tinha para falar. Muito obrigado. Agradeço ao senhor Fernando e passo a palavra ao senhor Cláudio Hoffmann. Senhoras e senhores, eu estou seguindo aqui o rito da audiência pública, mas nós temos que seguir a liturgia, mas ao final eu vou ter a oportunidade de tecer algumas considerações diante da apresentação da Eletrocar, do Conselho de Consumidores e do que está sendo manifestado aqui pelos consumidores. Muito boa tarde a todos. Boa tarde, André, componente da ANEEL. Boa tarde, diretoria, funcionários, colaboradores das centrais elétricas. Boa tarde, presidentes das entidades Milton Schmitz, Sindicar, Fernando Biazuz da SIC, Júlio Piva, OAB, Ercelino Zotes, presidente do Sindicato Comércio Varejista. Boa tarde aos vereadores, boa tarde às pessoas, aos cidadãos carazienses aqui presentes. Nós, da CDL, temos uma preocupação clara e gostaríamos de nos manifestar da seguinte maneira. Em 2005 ocorreu um erro de classificação da ANEEL. Em 2005 houve um erro onde se cobrou menos dos consumidores da época. Em 2007 ocorreu um erro da ANEEL onde se cobrou a mais e tivemos informação que o que se cobrou a mais não pode ser devolvido para os consumidores. Mas o que se cobrou a menos dos consumidores de 2005, isso sim nós precisamos pagar. Na vida privada, cada um de nós sabe que o que a gente erra, nós precisamos assumir. Se o erro de classificação foi da ANEEL, eles precisam assumir o erro e resolver o erro. Os consumidores de 2005 não são os mesmos consumidores de 2013. Nós, já em 2012, já estamos pagando 10% desse erro de cálculo da ANEEL. Somos totalmente contrários a esse assunto. Pedimos que esse assunto seja revisto, que o valor de 10% que já está sendo cobrado desde
do ano passado seja devolvido aos consumidores e que o erro da ANEEL seja corrigido pela ANEEL. Esse é o pensamento que se deve. Se nós não conseguirmos de maneira normal, administrativamente, como estamos fazendo agora, né, junto com todas as demais entidades, o faremos na justiça. Obrigado. Obrigado, senhor Cláudio Hoffmann. Passa a palavra agora ao último inscrito que tem, que é o senhor Júlio Eduardo Piva. Se alguém gostar de falar, quiser falar, por favor, procure ali a entrada e faça a devida inscrição. Então, com a palavra o senhor Júlio Eduardo Piva. Boa tarde, senhores representantes da ANEEL nesta audiência pública, senhores representantes da Eletrocar, senhoras e senhores que se fazem presentes. Eu manifesto-me nesse momento, senhores, em nome da Ordem dos Advogados do Brasil, que não poderia se furtar de fazer o seu pronunciamento sobre essa questão relacionada à bolha financeira, como foi intitulado, e que está sendo incluída nas tarifas de energia elétrica do nosso município. E permitam-me também dizer que falo, além de nome da Ordem dos Advogados de Carazinho, falo também como porta-voz dos consumidores. Porque a partir do momento que nós soubemos dessa situação, conversamos com inúmeras pessoas. E foi unânime. 100% deles externam a mesma opinião que nós faremos agora e que já foi muito bem apresentado pelo Conselho dos Consumidores e pelos representantes de entidades que nos antecederam. Nós temos que reivindicar, senhores, que na proposta de reajuste tarifário não seja contemplado nenhum percentual por conta da denominada bolha financeira. E eu quero fazer algumas ponderações do porquê dessa reivindicação, que não é uma reivindicação vazia. Temos que lembrar que a cobrança da energia elétrica, na ponta final, quem paga esta conta são consumidores. E essa relação está regida pelo Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Incluir no cálculo tarifário um débito feito em 2005 por um equívoco no cálculo das tarifas é uma situação que afronta, a nosso ver, diretamente as previsões do Código de Defesa do Consumidor. E por isso não deve a ANEEL, a Eletrocar, as entidades que regulam as tarifas incluir esse percentual dentro do reajuste que está sendo proposto. Além disso, nós queremos registrar que se houve um erro na cobrança lá no ano de 2005, deverá responder por isso quem praticou esse erro. Não são os consumidores de Carazinho do ano de 2013 que vão ter que pagar aquela conta feita há quase uma década atrás. Portanto, é absolutamente inviável, no nosso entender, a cobrança pela via do aumento de tarifa desta bolha financeira. Os consumidores atuais não são os mesmos. Se algum valor seria devido, deveria ser cobrado de quem naquela época não fez o pagamento, e para isso o prazo prescricional já muito passou. Então fica endossada a reivindicação das demais entidades, do Conselho dos Consumidores da Eletrocar, para que se exclua a bolha financeira do cálculo das tarifas. Muito obrigado. Agradeço ao senhor Júlio Eduardo Piva. E, senhoras e senhores, o senhor Júlio é o último inscrito que tem. Então, eu questiono aqui o auditório se alguém mais gostaria de fazer o uso da palavra. Não tem mais ninguém que queira se pronunciar, se manifestar? Bom, já que vencemos então essa parte dos pronunciamentos, vamos iniciar agora o encerramento dessa audiência pública e cabe aqui fazer algumas considerações. Primeiro, o rito que a ANEEL vai seguir. Então, nós estamos recebendo as contribuições na audiência documental, recebemos hoje contribuições importantes aqui na audiência presencial, tanto do Conselho de Consumidores como dos 3 inscritos, e essas contribuições elas vão ser analisadas no período de 29 de abril a 28 de maio. E o processo decisório na ANEEL,
ele deve acontecer no dia 18 de junho de 2013. Portanto, as tarifas da Eletrocar devem ser decididas pelo colegiado do ANEEL no dia 18 de junho de 2013. Lembro aos senhores que essa reunião é pública, qualquer interessado tem o direito de se manifestar no colegiado do ANEEL e é conferido um prazo de 10 minutos, isso se forem a sessão em Brasília. E também lembro que essa sessão pode ser acompanhada aqui em Carazinho por cada um dos senhores, pois a sessão é pública e ela é transmitida toda terça-feira pela internet. Então, no site da ANEEL na internet, que é www.aneel.gov.br, tem um campo lá, reunião de diretoria, só clicar que vocês terão a oportunidade de acompanhar a reunião de diretoria, que ocorre todas as sextas-feiras, às 10 horas da manhã. E vencido isso, até o dia 29 de junho, que é o dia de aniversário da concessão, esse ato deverá estar publicado no Diário Oficial da União. E mantido inalterado a proposta que foi encaminhada para a audiência pública, nós temos o seguinte encaminhamento de resultado. Temos um efeito médio de aumento na tarifa de 4,03%, sendo que, para os consumidores residenciais, a proposta é de redução de 0,72%, redução essa que está sendo associada àquela redução que houve em 24 de janeiro, de 18,07%, e que para os consumidores em alta tensão, a proposta é de aumento tarifário de 10,56%. Isso se mantivermos inalterados os dados que forem encaminhados para a audiência pública. Bom, aqui eu quero fazer algumas considerações. Primeiro, no que diz respeito à qualidade do serviço. Nós estamos observando que estamos apresentando aos senhores um desafio grande para que seja atingido pela Eletrocar. Os limites, o que é tolerável diante da regulação para a duração de interrupção. O que foi proposto é iniciar 2014 com 14 horas, 14,02 horas, e alcançarmos 2017 com 11,55 horas. Lembrando que a Eletrocar em 2012 apurou 15,63 horas. Então já é um desafio para ela avançar para 2014 e apurar dentro da meta regulatória 14,02. Lembro que nós tivemos um grande avanço na questão da qualidade desde a instituição da Agência Nacional de Energia Elétrica em 2008. Tenho dados aqui de 2006. Se a gente pegar o ano de 2006, aqui na região da Eletrocar, que é Carazinho, com mais outros 7 municípios, a duração de interrupção alcançava 23,8 horas. Com o transcorrer desse tempo, nós chegamos em 2012 apurando 15,63 horas. Um valor que transgride o limite regulatório, que é de 15,07, mas um valor bem inferior do que acontecia anos atrás, em 2006. Então é notável a melhoria do serviço de energia aqui na região. E mesmo assim, continuamos dando o input, o estímulo para que essa melhoria continue avançando, porque em 2017 a meta aqui em Carazinho é de apenas 11,55 horas. Isso vai exigir bastante da Eletrocar e do seu quadro técnico esse desafio. E para o consumidor, na medida em que a empresa não está atendendo os limites regulatórios, ele está sendo indenizado. Em 2011 foi um ano atípico, um ano em que apuramos 21,54 horas de interrupção, quando o limite regulatório era de 15,94, e diante disso o consumidor da região da Eletrocar foi indenizado em R$ 308.752, diante de uma regulamentação da Agência Nacional de Energia Elétrica que entrou em vigor em 2010. No ano de 2012, a empresa também transgrediu o limite, mas um pequeno montante. O limite era 507 e o limite era 15,7 horas e o apurado foi 15,63, um pouquinho a mais que o limite. Então, diante disso, o consumidor aqui da região da Eletrocar também foi indenizado pela empresa em R$ 183.177. Essa indenização aconteceu em cada conta de luz do consumidor no mês seguinte, onde se identificou a transgressão. Então, esses valores que eu trago aqui são valores globais. Isso foi ao somatório do que cada consumidor recebeu a título de indenização. Isso é um estímulo,
é um sinal regulatório dado para a concessionária, para o acionista da concessionária, para que busque melhorar a qualidade do serviço. Com as regras agora do terceiro ciclo, nós estamos definindo a tarifa. E na tarifa, tem um fator Q, nós definimos a tarifa agora para o ano de 2013, e para 2014 nós vamos ter um reajuste tarifário, que é apenas reposicionar o poder econômico da tarifa para 2014, o poder econômico que estamos estabelecendo hoje. E associado a isso nós temos um fator Q que diz respeito à qualidade, e caso a Eletrocar não atenda aos limites regulatórios na qualidade, vai entrar esse decremento e essa tarifa que ele teria direito de cobrar, ela vai ser reduzida em prol do consumidor, pelo fato de não estar recebendo um serviço adequado. Então, no que diz respeito à qualidade, caberia mencionar esses pontos. E outra questão que praticamente posso dizer que é o que prevaleceu aqui nessa audiência pública, foi levantada pelo Conselho dos Consumidores e pelos três representantes, pelos três consumidores que fizeram aqui suas colocações, diz respeito à bolha tarifária, que é um comando da Resolução 243 de 2006 da ANEEL. No que diz respeito à bolha tarifária, essa matéria está em discussão, mas o que aconteceu foi o seguinte: primeiro, só que queria dizer que eu não identifico aqui nos atos da ANEEL um momento em que a ANEEL errou, cobrou a mais, não devolveu, e que quando cobrou a menos, agora está buscando a reposição desse valor. Acho que esse processo tarifário está em andamento, a gente está aberto, podemos marcar uma reunião, mas eu desde já posso dizer que desconheço esse fato e que se isso ocorreu, isso vai ser devolvido. Porque no cálculo da tarifa são tantos fatores que a gente está sujeito a situações como essa. Podemos cobrar mais ou a menos, não é o desejável, mas se ocorrer, isso tem que ser reparado. Se tiver essa comprovação em que a agência cobrou um valor na tarifa maior do que o deveria ser cobrado e não reparou, isso deve ser reparado de imediato. Tá? Não existe essa postura de que se a ANEEL cobrou a mais indevidamente, não pode devolver. Nós vamos, se isso ocorreu, vamos apurar e vamos devolver sim de imediato. Agora, a questão da bolha tarifária é um tema de grande sensibilidade, porque a agência, a concessionária aqui, a Eletrocar, ela tem uma supridora. Diferente de outras concessionárias do Brasil, que compram direto do leilão, essas concessionárias de menor porte, aquelas que têm uma demanda até 500 megawatts, elas podem comprar de uma outra concessionária. Elas se incluem num universo específico de regulamentação. É o caso que a Eletrocar está incluso. Então, a Eletrocar, ela pode comprar energia de uma outra distribuidora, que é o que acontece. Conforme vimos a apresentação do presidente da Eletrocar, a Eletrocar tem duas usinas de geração, são duas PCH, notei aqui, a PCH Colorado e PCH Mata Cobra. Essas PCHs ela ajudam a atender o suprimento da Eletrocar. E como as usinas são de pequeno porte, elas não atendem integralmente o fornecimento da Eletrocar, a demanda faltante é complementada com um contrato que a Eletrocar tem com a RGE, que é a supridora da Eletrocar. Para os senhores terem ideia de proporção, eu tenho uns valores aqui de receita em milhões, o valor do contrato com a RGE é muito, em grande medida, muito superior com o suprimento das usinas locais, mas o suprimento das usinas locais ajuda a abrandar a questão da compra de energia. E ao pagar a tarifa para a RGE, pelo fato de comprar essa energia, essa tarifa é paga, dividida em duas parcelas. Primeiro, a tarifa fio e segundo, a tarifa energia, o que chamamos TUST e TE. E nessas duas tarifas foi aplicado um desconto. Quando a agência apurou que o desconto ele só fazia jus na tarifa TUST, e na tarifa de energia ele foi aplicado indevidamente. Então, é esse desconto da tarifa energia que é o que estamos chamando aqui de bolha financeira. E que pelos números que eu tenho atualizados, ele representa, eu vi outro valor aqui, algo em torno de 17 milhões, temos que ver aqui a atualização, mas o número que tem atualizado pela equipe técnica da ANEEL
para a data da abertura da audiência pública, ele hoje está em 16.800.000 reais. Então, é esse valor que estamos chamando de bolha financeira que foi aplicado o desconto indevido. E se houve esse desconto, no setor elétrico, pessoal, a conta é como se fosse um bolo. Se eu aumento, o bolo está lá, ele é um limite físico. Se eu aumento a fatia de um, é porque eu diminui a fatia do outro. O bolo é só aquele e eu tenho que ratear aquele montante de receita. Eu não tenho como criar receita. Se eu aumentei a fatia do bolo, no caso aqui da Eletrocar, pelo fato de ter considerado um desconto na TE, depois que se verificou-se indevido, que o desconto era só na tarifa fio, não era para ser contemplado na tarifa de energia, eu diminuí a fatia do bolo do consumidor de energia da RGE. E aqui eu vejo o representante da OAB, o senhor Júlio Piva, quando falou na questão de preservar os direitos, o direito do consumidor da Eletrocar. Mas, ao se fazer isso, a gente agrediu o direito do consumidor da RGE. Então, essa é uma questão de grande sensibilidade. Conforme foi apontado, ela traz um grande efeito aqui para a tarifa da Eletrocar, que é um valor expressivo, 16 milhões de reais. A diretoria da ANEEL pediu parecer à Advocacia Geral da União, porque a ideia, de fato, era anular essa conta. Tendo em vista praticado, a gente simplesmente desconsiderar a devolução disso. Questionamos a Advocacia Geral da União se isso era possível, porque essa parcela que ela é representativa aqui para a Eletrocar, esses 16 milhões, quem tem direito a esses 16 milhões são os consumidores da RGE. Então, quando eu diluo nos consumidores da RGE, eu vou dar 3, 4 centavos para cada consumidor da RGE. É algo que seria, podemos dizer assim, inexpressivo para o consumidor da RGE e tem uma magnitude elevada para o consumidor da Eletrocar. Entretanto, tivemos um parecer da Advocacia Geral da União falando que a agência não tem competência de tolher direito de consumidor. Se o direito é do consumidor da RGE, ele deve ser exercido e que não compete à agência lhe tolher esse direito. Então, diante desse parecer, foi decidido que essa bolha financeira, de fato, seria devida. Agora, como minimizar o impacto dessa bolha financeira? Então, foi proposto para a audiência pública o seguinte caminhamento. A gente viu que não tinha como fazer a devolução de imediato. Então, buscou-se atenuar os efeitos disso para os consumidores. Como? Nós fazemos uma divisão aí ao longo do tempo. A gente pode um escalonamento ao longo do tempo. E a proposta que a diretoria da ANEEL vem praticando para outras concessionárias é considerar na tarifa, no processo tarifário agora, apenas 10% desse valor. E esse 10% que está indo para a conta da tarifa é o valor de 1.680.000. Mas como eu falei, nós estamos num processo de audiência pública. Então isso é um ponto aqui que foi trazido, é um ponto que nossa equipe técnica vai refletir. Os senhores têm a oportunidade, por meio da empresa, do Conselho de Consumidor, continuar nos tratando do assunto, fazendo reunião com nossa equipe técnica para que em junho, quando o assunto for deliberado, a gente chegue a um bom termo. Mas eu só queria compartilhar com vocês a dificuldade, como membro da diretoria da ANEEL, que estamos tendo, de simplesmente esquecer esse valor. Falar, ele existe, mas não deve ser recolhido. Nós, de fato, a intenção era essa, pelo que expliquei. Entretanto, nós temos um parecer da Advocacia Geral da União, colocando que a diretoria da ANEEL não tem competência de tolher direito do consumidor da RGE. E, diante dessa situação, que a gente achou razoável, era atenuar o efeito disso para o consumidor. E foi feito, e a medida que tomamos foi repassar apenas 10%, que é o que foi apresentado aqui em audiência pública. Tem outro ponto também sensível no processo tarifário daqui da Eletrocar, que é a questão que o presidente da empresa falou, de investimento que está sendo feito numa linha para conectar a rede básica. Essa conexão, não resta dúvida, vai trazer melhoria na qualidade do serviço, e eu acho que vai ser um grande passo para que a empresa consiga atender ao desafio que está sendo imposto agora à ERA para a redução sensível dos limites de DEC. Nós temos um apurado de 15,63, que é o último geral que eu tenho globalizado, que é o de 2012, e vamos exigir em 2017 algo em torno de 11,55. Então é uma melhoria sensível que essa linha certamente
vai agregar valor e vai trazer condições para que isso seja alcançado. E é colocar o investimento nessa linha na base de remuneração, então um pleito da empresa. De acordo com as regras do ciclo tarifário, aquelas que eu mencionei na fala inicial, que teve uma ampla discussão com a sociedade, teve uma audiência pública de quase um ano, ficou estabelecido que até 6 meses antes do aniversário da empresa, seria reconhecido os investimentos feitos. Então nós teríamos uma janela ali que fecha, uma porta que se fecha 6 meses antes do processo tarifário. E infelizmente no caso da Eletrocar, 6 meses antes do processo tarifário, essa linha não estava em operação comercial, essa linha ainda estava em construção. Agora essa linha, ela representa, ela tem uma magnitude expressiva quando consideramos o valor dela com o valor da base de remuneração da Eletrocar. E temos sensibilidade de que se não fizermos isso agora, só vamos fazer daqui a 4 anos. E da dificuldade que isso pode estar causando para a empresa. Então, trata-se aqui de uma excepcionalidade e também estamos com sensibilidade para tratar esse assunto e a gente está discutindo com as áreas técnicas, com a Procuradoria Jurídica, uma maneira para atenuar também essa questão. Acho que dito isso, acho que abordei aqui praticamente, se não todos, pelo menos os principais pontos aqui trazidos à baila. E quero, mais uma vez, agradecer a presença de cada um dos senhores e das senhoras que dedicaram parte importante do seu dia para participar e agregar valor a essa audiência pública. Registro que a Agência Nacional de Energia Elétrica, ela permanece à disposição de vocês, da sociedade como um todo, de 2 maneiras, ou aqui no Rio Grande do Sul, de 3 maneiras. Nós nos apresentamos à sociedade por meio da nossa sede em Brasília, onde temos o atendimento presencial, ou então podemos realizar pela internet, no site www.anel.gov.br, e aqui especificamente no estado do Rio Grande do Sul, nós ainda temos um conveniado nosso, que é a AGERGS, que é www.agergs.rs.gov.br. Todas as colocações que são feitas na AGERGS chegam também à ANEL, é como se o objetivo da AGERGS aqui é para encurtar essa questão da distância. Em vez de ir a Brasília, vocês podem ir aqui à AGERGS, que o efeito é o mesmo. E também podemos ser acessados por telefone. O telefone da AGERGS, da ouvidoria, é o 0800 727 0167, ou então o telefone da ouvidoria da Agência Nacional de Energia Elétrica é o 167. Também podemos estar tratando essas questões por meio da ouvidoria. Senhoras e senhores, então agradeço a todos e declaro encerrada a audiência pública de número 25/2013 da Agência Nacional de Energia Elétrica. Tenha todos uma boa tarde.